Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Os Direitos Primitivos e a contribuição do texto hoje é do professor Rodrigo Freitas Palma, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O homem é um ser gregário por natureza, premissa esta que justifica sua tendência a buscar consolidar uma associação direta com seus semelhantes. Assim, não restam dúvidas de que toda e qualquer sociedade se obriga a estabelecer um corpo de regras com a finalidade maior de reger as relações que naturalmente se processam em seu seio. Essa realidade fática já havia sido bem percebida pelos romanos, quando vieram a esboçar a máxima latina ubi societas, ibius. Nesse sentido, deve-se admitir que aquelas formas de organização social próprias das sociedades simples, isto é, anteriores ao surgimento do Estado, tais como as tribos e os clãs, já possuíam um conjunto de normas não escritas, notadamente de natureza consuetudinária, que orientava a conduta dos seus indivíduos. Portanto, torna-se imperioso assumir a existência do direito mesmo na ausência de codificações. Aqui a gente pode perceber que o texto aborda a natureza social do ser humano e a necessidade das sociedades estabelecerem regras para regular a interação entre seus membros. É importante também falar que ressalta a ideia de viver em grupo. É inerente, à humanidade, essa questão, levando em busca das conexões com outros indivíduos. É importante também fazer a referência que vai se utilizar efetivamente a ideia de ubius societas e ibi ius, que vai, em outras palavras, reforçar a ideia aonde há sociedade, também há necessidade de você ter regras. Ius é efetivamente a ideia de governar as relações entre elas. Vamos então ao nosso próximo slide. De start, se é possível conhecer o local e a datação que assinalam a gênese do direito escrito, o mesmo não se pode dizer do nascimento das regras em si, isso porque o direito é um dos mais formidáveis e necessários produtos da cultura humana. Sabe-se, odiernamente, que as aspirações mais íntimas dos grupos sociais humanos refletem diretamente na órbita do direito. Dessa forma, as terminologias direito primitivo ou direito arcaico devem ser entendidas como aquele conjunto de regras estabelecidas no âmbito das sociedades ágrafas. Vale ressaltar que os direitos primitivos não podem, obrigatoriamente, ser qualificados como antigos. A razão para tanto é deveras simples. Muitas sociedades, até hoje, organizam-se longe dos auspícios do Estado, ainda que, oficialmente, estejam submetidas ao seu império. É o caso dos povos indígenas, que normalmente se encontram protegidos em reservas legais, ali observando, em maior ou menor grau, um direito ancestral. Aqui o texto aborda a complexidade de determinar a origem e o desenvolvimento das regras legais, especialmente no contexto do direito escrito. Enfatiza também enquanto podemos rastrear o início da consolidação do direito, a origem das próprias regras e mais obscura devido à evolução do processo da cultura humana. O autor também ressalta que o direito é um dos resultados importantes que nós temos em uma necessidade humana que você tem, destacando as aspirações profundas que nós encontramos no texto relacionado aos grupos sociais que estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento do direito. Portanto, nós temos efetivamente a ideia da necessidade da existência de regras. Vamos então ao nosso próximo slide. Igualmente, convém ressaltar que muitas civilizações do passado não desenvolveram a escrita, o que contribuiu para as exíguas informações de caráter legal sobre elas existentes. É o caso dos celtas, incas, maias, astecas, entre outras tantas gentes que poderiam ser citadas. Como se viu, o fenômeno jurídico, pois, é inerente a todas as épocas e lugares.
É bem verdade que as regras estão sempre condicionadas ao contexto cultural de cada povo ou às nuances de determinado período histórico. Norbert Rowland, entretanto, observa que é no Paleolítico que se deve procurar a origem de relações de parentesco que constatamos no limiar da história. A invenção dessas relações supõe o emprego de raciocínios e de mecanismos que hoje qualificamos de jurídicos. Gilissen refere-se a esse período em que ainda não havia codificações como a pré-história do direito, diferenciando, especificamente, da história do direito. Aqui o texto aborda a relação entre a ausência de escrita, né, em algumas civilizações antigas e a limitada informação legal que temos sobre elas. Isso é, efetivamente, um dos contextos que a própria história nos traz, junto com a arqueologia. Menciona também o exemplo das civilizações como os celtas, os incas, maias, astecas, que não desenvolveram um sistema escrito para registrar as suas leis e práticas legais, porém elas existiram. Isso leva a uma lacuna das informações legais disponíveis sobre essas culturas, né? Dificultando efetivamente a compreensão sobre seu processo, das suas estruturas e sistemas jurídicos. Vamos então ao nosso próximo slide. Dentre todas as disciplinas a compor os galhos da frondosa árvore do direito, cabe justamente à antropologia legal o papel de delimitar os conhecimentos relativos ao estudo dos direitos primitivos. Adianta-se, desde pronto, que foram os especialistas nesta área das ciências sociais, culturais e biológicas, síntese dos propósitos da antropologia, e não especificamente os historiadores do direito, quem mais se debruçou sobre o tema. Nesse sentido, muitos nomes poderiam ser listados. Comecemos o elenco por Sir Henry Sumner Maine, de 1822 a 1888, considerado o pai da antropologia legal. No ano de 1861, Sumner Maine lança o Direito Antigo, livro pioneiro que serviu de referência para o estudo dos direitos primitivos e que Gomercindo Ascarat, logo em seu prefácio, consideraria um trabalho intelectual da relevância científica de A Origem das Espécies, obra que consagrou o compatriota de Maine, Charles Darwin. Aqui o texto aborda a relação entre a ausência da escrita, efetivamente, nas civilizações antigas, como citamos anteriormente. Porém, é importante nós entendermos que essa é uma prática que vai se construir dentro desse contexto. As leis, elas são importantes porque elas vão existir para regular a sociedade. É lógico que nós temos aí influências, são influências morais, influências religiosas, culturais, que vão existir dentro do processo da formação. E aí nós temos então essa ligação importante, que é a relação condicionada à forma moral que esta sociedade se constitui, o que é diferente entre as civilizações antigas. Vamos então ao nosso próximo slide. Fustel de Coulanges, de 1830 a 1889, autor do clássico A Cidade Antiga, 1864, é o segundo a merecer menção. O destacado professor de Sorbonne decidiu investigar a percepção do fenômeno jurídico entre gregos e romanos ainda em tempos distantes. Logo notou que a religião era o elemento catalisador, o eixo motriz que determinava as relações em sociedade. Tanto é verdade que em sua obra máxima, antes de investigar quaisquer outras questões de ordem legal, optou Coulanges por percorrer os caminhos dos cultos e ritos das sociedades do Mediterrâneo Central. O emérito professor francês desvendaria, como consequência de tanta dedicação, os elementos sociológicos que incidiram na delimitação dos direitos helênico e romano. Aqui nós temos então, o texto destaca efetivamente as construções trazidas por Fustel Coulanges, né, que é o autor de Cidade Antiga, no campo dos estudos do direito primitivo. Como professor de Sorbonne, né, Coulanges se propôs efetivamente a examinar a percepção jurídica entre os grupos gregos e romanos dos tempos antigos, trazendo efetivamente qual é essa essência que se constrói diante dessas estruturas sociais. A disposição, né, da religião também, que é efetivamente o processo que vai desencadear uma influência dentro desse contexto, que vai efetivamente trazer também muito da condição das relações sociais que vão existir entre essas civilizações. Portanto,
podemos dizer, então, que a religiosidade, no decorrer da história, é um processo muito importante que também vai influenciar os condicionantes de formação das normas, das regras, das leis e das estruturas jurídicas dos povos da antiguidade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.